Último capítulo das manifestações de Nossa Senhora no mundo. As aparições passadas que foram narradas nestes últimos meses são as que foram confirmadas e recomendadas pela Igreja Universal, não apenas local. Hoje vamos terminar com a história de Nossa Senhora da Conceição da Muxima em Angola, uma devoção popular local que leva séculos de histórias e manifestações para o povo local. Não é uma aparição, mas uma boa história das manifestações de Nossa Senhora no mundo. Então vamos lá acompanhar. Nossa Senhora da Muxima, primeira parte. A devoção a Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Angola, propriamente na região da Muxima, está intrinsecamente ligada à expansão da presença portuguesa nesse território durante o século XVII como resultado do acolhimento por parte da população nativa das tradições culturais e religiosas trazidas pelos portugueses. A ereção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição nessa época, por sua vez, foi um claro exemplo da intenção das autoridades portuguesas de afirmar e reforçar a sua identificação religiosa com o catolicismo e promover a sua divulgação nessa região. Não há informação precisa sobre a data da edificação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que também se denomina Igreja da Muxima, mas a existente indica que poderá ter sido erguida durante o governo de João Furtado de Mendonça, possivelmente logo a seguir a construção da fortaleza e presídio da Muxima, que teve lugar no ano de 1595, segundo Baltazar Rebelo de Aragão, militar português do século XVII. Esta informação é corroborada por Andrew Battell, um aventureiro inglês que viveu em Angola nesse período, que afirma que Baltazar de Aragão, depois de ter livrado a localidade de Massangano do cerco que lhe tinha sido imposto pelos povos da Quissama, descendo o rio Cuanza, construiu durante o governo de João Furtado de Mendonça, o presídio da Muxima no território do chefe Muxima, na região da Quissama 7. É também devido à sua localização, no território do Soba Muxima Kitangombe, de acordo com Cadornega, militar e juiz português do século XVII, que o presídio da Muxima recebeu essa designação, referindo ainda que havia na povoação uma igreja de invocação da Virgem da Conceição com uma capela, e que era a mesma de muita devoção por ser a protectora do Reino de Portugal e dos territórios por si conquistados. De acordo com os relatos feitos por Cadornega 9, as festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição da Muxima eram comuns desde há já muito tempo, um acontecimento religioso que foi também testemunhado em 1654 pelos padres Cavazzi de Montecúccolo, Antônio de Serraveza, Bento de Lusignano, Bernardino de Sena, Felipe de Sena e Inácio de Valsácina. Os azares da Mamã Muxima. Há pelo menos 2 episódios remotos conhecidos e relatados que terão ocorrido no século XVII, de profanação da imagem da Nossa Senhora da Conceição, resultantes da guerra. Assim, de acordo com Cadornega, com a retirada das tropas portuguesas do presídio da Muxima durante a ocupação holandesa de Angola no século XVII, a imagem que repousava na igreja desse presídio foi levada para Massangano. Como era comum a imagem acompanhar as movimentações do exército português, o governador Pedro César de Menezes levou-a para o alojamento e acampamento militar do Outeiro do Gango, que se designava na altura arraial, junto da barra do rio Bengo, no início do ano de 1643. A 17 de maio de 1643, as tropas holandesas comandadas pelo capitão Lobresbrechtobrob atacaram o acampamento e foi a imagem apanhada por guerreiros do Reino do Congo, que eram seus aliados, e levada para Manza Congo. Numa segunda ocasião, ainda segundo Cadornega, a quando da tentativa da tomada da fortaleza da Muxima pelos holandeses, em novembro de 1646, tinham os seus moradores antes do ataque levado em procissão a imagem da Santa, da igreja para a fortaleza e construído nesta uma casinha de madeira coberta de palha para sua proteção. Quando conseguiram as forças portuguesas comandadas pelo sargento-mor Diogo Gomes Morales, vindas de Massangano para auxiliar os sitiados, romper o cerco imposto pelo Flamengos, ao entrar na fortaleza encontraram a imagem, que estava sob a casinha de madeira, com o tecto de palha queimado, crivada de balas. Cadornega 1972. As trocas e as movimentações milagrosas da Mamã Muxima. Ao longo dos séculos, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que reside na igreja do mesmo nome na Muxima, não foi sempre a mesma que esteve aí residente. Cadornega refere a existência de 2 imagens diferentes de Nossa Senhora da Conceição, no século XVII, uma que estava na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Luanda, e outra na igreja de Nossa Senhora da Conceição, no presídio da Muxima.
Ainda de acordo com Cadornega, foi o prelado Manuel Fernandes Curado quem mandou fazer o retábulo do frontispício da Capela Mor da Igreja de Luanda, onde estava colocada a imagem da Nossa Senhora da Conceição, que era a que foi encontrada milagrosamente em Massangano, a quando da tomada da cidade de Luanda pelos holandeses, e que esteve também temporariamente por empréstimo na fortaleza da Mushima. Como antes referido, com o desaparecimento da imagem da Nossa Senhora da Conceição que residia na igreja do presídio da Mushima, presumivelmente durante o ataque dos holandeses ao acampamento do Outeiro do Gango, do governador Pedro César de Menezes, levada pelos guerreiros do Congo para esse reino, foi reposta no seu lugar a imagem que existia na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Luanda. Com a restauração da soberania portuguesa sobre a fortaleza da Mushima, esta imagem voltou para Luanda sendo substituída por outra ricamente adornada, que tinha sido oferecida por um devoto. Entretanto, depois da expulsão definitiva dos holandeses dos territórios anteriormente controlados por Portugal, uma imagem da Nossa Senhora da Conceição foi enviada do Congo para Luanda para ser restaurada pelo insigne restaurador de arte e pintor Padre Manuel Rodrigues. Durante uma visita à casa desse padre, dois moradores da povoação da Mushima, Manuel Carneiro de Medeiros e Baltazar Figueira Borges, tenente-general e pagador do exército português respectivamente, reconheceram a imagem vinda do Congo, como a que pertencia à igreja da Mushima, pelo que foi decidido enviá-la de volta para esta igreja, tendo-se comprometido o padre em fazer outra para o Congo. 13 é ainda Cadornega que nos relata outra movimentação da imagem da santa, durante o século XVII, mas com características milagrosas. Segundo ele, a santa era patrona da cidade de Luanda, e nessas vestes, era comum levar a sua imagem que se encontrava na igreja matriz, para a Casa da Misericórdia de Luanda em períodos de seca, implorando à população a sua intervenção para que provocasse as tão desejadas chuvas. Dias antes da tomada de Luanda pelos holandeses, comandados pelo tenente-coronel James Henderson, a 26 de agosto de 1641, tinha sido a imagem novamente levada para a Casa da Misericórdia, para que acudisse a população quanto às chuvas. Na azáfama da movimentação de Luanda para Massangano, não foi a imagem daí retirada, o que foi confirmado por várias pessoas que na fuga ao passarem pela Casa da Misericórdia a viram pelas grades das janelas que se encontravam sempre abertas para sua veneração. 14 Beatriz Paz, esposa de Sebastião Pinheiro, capitão-mor da capitania de Massangano, que era como que uma guardiã da santa, tinha uma canastra forrada de couro que usava para guardar os vestidos com que a adornavam, mas que não havia trazido para Massangano devido à forma atabalhoada como tinha saído de Luanda. Para seu espanto, achou mais tarde essa canastra em sua casa em Massangano, e quando a abriu encontrou a imagem da santa no seu interior, sem que fosse possível descortinar como tinha lá ido parar, já que se sabia não ter sido transportada de Luanda por ninguém conhecido. A imagem de Nossa Senhora da Mushima e a sua veneração. A imagem de Nossa Senhora da Mushima durante muito tempo foi composta por apenas um busto que compreendia a cabeça, o pescoço e os ombros da santa, aos quais se ligavam os braços e estes as mãos que se articulavam por meio de uma espécie de molas para que pudessem ser movimentados para as posições desejadas, conjunto esse que assentava sobre um grupo de pedaços de madeira que o suportava. Em setembro de 1981, o padre Arcaute relatava que a imagem não era uma imagem normal porque não era, nem sequer um busto até a cintura, mas que apenas tinha a cabeça e mãos talhadas, sustentadas por um conjunto de paus e pequenos barrotes carcomidos pelo caruncho. Foi apenas no ano 2000 que foi acoplada à imagem um corpo em madeira previamente esculpido, e que lhe deu o actual formato tendo de momento cerca de 1,60 m de altura. A figura de Nossa Senhora que foi trazida de Portugal no século XVII, foi também esculpida em madeira, como era comum na arte sacra dessa época e pintados os pormenores do seu rosto, mas não há informação segura que possa confirmar ser essa mesma imagem que ainda se encontra no altar da igreja. O corpo da imagem é coberto por um manto ou por diferentes vestes que são trocadas consoante a solenidade dos actos e das datas religiosos que têm lugar na igreja, como o Natal, a Páscoa e principalmente para as festividades em sua honra e que acontecem no mês de setembro. As articulações dos braços e das mãos servem exatamente para facilitar a troca das diferentes vestes de que é revestida e para as colocar em posição de oração ou de bênção. A cabeça da santa é coberta por uma coroa em ouro que foi oferecida pela rainha de Portugal, Dona Maria I, no século XVIII.
A santa tinha também uma coroa em prata, mas que se perdeu em 1989, tendo sido substituída por uma outra oferecida em 1997, pelas irmãs Josefinas da cidade de Taxco, no México. Como resultado da vandalização que sofreu em 2013, a imagem foi retirada do santuário para reparação e no seu lugar foi colocado um painel com uma fotografia sua. Mas é importante notar que a veneração a Nossa Senhora da Muxima não se limita à imagem da santa, já que essa devoção é ampliada para outros formatos que incluem terços, medalhinhas, anéis e imagens impressas. Tais formatos servem para que os fiéis consigam manter sempre atuante a proteção da santa e com ela comunicar e dela se socorrerem em qualquer lugar e a qualquer momento, mesmo não estando no santuário, longe por isso da sua presença física, mas conservando a sua influência espiritual. Esta foi a primeira narração da história de Nossa Senhora da Conceição da Muxima. Subscreva no canal para continuar a conhecer as manifestações de Nossa Senhora no mundo. Este é o canal Domus Aurea, a Casa de Nossa Senhora. Dê um like para ajudar o nosso apostolado e compartilhe com os demais, pois o saber não ocupa lugar. Salve Maria!